Ok. Isabel, William Doherty identifica 10 grandes erros que podem ser cometidos por terapeutas conjugais, entre os quais permitir que os cônjuges interrompam e se ataquem mutuamente na sessão, permanecer no esclarecimento dos temas problemáticos, mas não avançar para estratégias que permitam mudanças, falhar na ligação ou na aliança a ambos os cônjuges, não avançar suficientemente depressa quando o compromisso e a separação ou o divórcio estão em cima da mesa, onde o casal está muito em perigo, ou ainda desistir da relação quando o terapeuta se sente perdido ou sem capacidade de ajudar. Estou a citar apenas alguns dos 10 grandes erros que são passíveis de ser identificados nos terapeutas conjugais. De acordo com o autor, todos sugerem falta de preparação para intervir na conjugalidade. Queres comentar ou sublinhar algum destes erros? Como é que estão as escolas de terapia conjugal em Portugal e que desenvolvimentos imaginas necessários ou prováveis ao nível do treino e formação? Bom, em relação aos erros, eu sou muito desconfiada em relação a receituários, não é? Sejam eles de técnicas ou de erros. Portanto, acho sempre um bocadinho estranho podermos receitar técnicas sem saber com que pessoa ou pessoas é que estamos à frente, assim como os erros, não é? No mesmo sentido. Exatamente. Bom, desses todos que tu referiste, aquele que me parece, sim, é um erro, é o que tem a ver com a aliança, não é? Portanto, exatamente. É crucial, não é? Esse é capital. É capital e acho que poderíamos dizer que é universal, seja qual for a abordagem terapêutica. Depois, o último do desistir, não é? Do terapeuta. Quando se sente perdido. Bom, acho que é uma virtude, não é? Depois se está perdido, ou se acha que por alguma razão se tem a ver com os seus valores, ou tem a ver com a sua incompetência específica naquele momento, ou a incapacidade específica naquele momento, acho que sim, que tem mesmo mais é que reencaminhar o caso para alguém que... Mas eu creio que o Doherty está a dizer que ele não reencaminha, que o terapeuta não reencaminha, que desistem e inspira-se essa desistência. Pronto, o não reencaminhar obviamente que será um erro. Mas desistir também é uma virtude, não é? É uma virtude, não é? A pessoa tem que ter noção dos seus limites. Exatamente. Parece-me até ético. Estavas a ver como uma virtude. Exato. Depois, qual é que era o primeiro? O primeiro era permitir que os cônjuges se interrompam e se atacam mutuamente. Não acho nada um erro, portanto, acho que depende muito, aí claramente depende, pode ser estratégico, não é? Pode ser até muito importante para tornar visível tanto um determinado ciclo interativo negativo e que pode ser comentado depois na hora ou se estiver a ser filmado até pode ser utilizado com o casal o filme depois para se poderem observar a si próprios. Também pode ser. Eu creio que o Doherty estava a referir a possibilidade de ser retraumático também, não é? De ser que o casal estava... Quer dizer, parte do princípio que o terapeuta é capaz de controlar uma situação e não deixar passar um certo limite, não é? Portanto, não era incompetência a mais. Não me lembro dos outros. Ok, mas já comentaste. Como é que estão as escolas de terapia conjugal em Portugal? Pois, em termos de terapia conjugal. Capacidade de treinar para esta área específica, não é? Porque é uma área específica e que requer competências específicas, não é? Sim. Eu vou-me limitar a falar daquilo que eu sei das escolas sistémicas. Não quero estar a falar das outras. Das escolas sistémicas, portanto, eu diria que há uma escola grande, né? Portanto, a Sociedade Claro, citar. A Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, durante algum tempo, durante alguns dos últimos tempos, portanto, a Associação Portuguesa de Terapia Familiar e Comunitária do professor Pina Prata também estava a funcionar. Neste momento, o professor Pina Prata está mesmo menos disponível e, portanto, penso que não esteja neste momento a funcionar, mas, portanto, eu diria que a formação é muito restrita ou muito menor do que aquela que seria necessária. Isto em termos de terapia familiar, naturalmente, em termos de terapia conjugal, mais restrita ainda e sempre enquadrada no âmbito da terapia familiar. Que era necessário mais. Sobre outras escolas não sabemos, não é? Sobre outras escolas, nomeadamente as cognitivo-comportamentais ou não sei. Eu penso que estarão muito mais centrados na psicoterapia individual do que propriamente conjugal, não é? Exatamente, embora muitos modelos de intervenção conjugal
Sim, sim. Têm orientações cognitivo-comportamentais, claro. ou construtivistas. Mas aquilo que eu conheço, porque às vezes, enfim, tenho alguma proximidade um pouco maior, mas dá-me a ideia que a experiência que têm é muito mais em termos de psicoterapia individual do que conjugal ou familiar, né? Independentemente de poder. Mas não sei, não posso falar. São, se bem entendido, a resposta há limitações enormes, não é? Limitações enormes. Sim. Ao nível do treino. Eu acho que sim. Porque a terapia conjugal e familiar exige mais técnica e competências por parte dos psicoterapeutas do que as terapias individuais, estarias de acordo? Olha, eu não sei se exige mais técnicas e competências, eu acho que exige algumas competências específicas, né? Diferentes, não é? Nomeadamente, por exemplo, uma que eu acho que me parece evidente é a própria forma do questionamento, né? O questionamento é a estratégia central quando nós falamos em termos de terapia familiar ou conjugal, né? E, portanto, aí é muito diferente. Depois, o facto de não termos só uma pessoa, portanto, temos mais do que uma muitas vezes, exige também uma competência muito específica de uma observação multifocal, não é? Tanto que exige maior capacidade de divergência, de um próprio pensamento também mais treinado na divergência do que na convergência. Depois, ao nível da comunicação, a comunicação não verbal, quando temos várias pessoas, é absolutamente essencial, não é? E, portanto, eu acho que isto para mim será uma das principais dificuldades, não é? Porque nós muito facilmente ficamos presos às histórias e se eu estou com uma família e estou muito presa à história que me está a ser contada, começo-me a esquecer de ver o que é que está a acontecer ao pai quando a mãe está a dizer X ou ao filho. E, portanto, isso... e depois, quando estamos no tal quadro conceptual sistémico a fazer, e temos só o indivíduo à frente, não é? Portanto, o questionamento ainda se torna mais importante, não é? Portanto, o questionamento circular, enfim... Depois a necessidade de passar, a necessidade de ser sistémico não é só, ou ser sistémico não faz só parte do terapeuta, mas há uma intenção também de passar para a família, portanto, esta linguagem sistémica, né? Isso também exige um treino específico, mas não vou dizer que seja mais difícil, acho que é diferente. Muito bem. Olha, um bom terapeuta conjugal necessita de ter boas competências psicoeducacionais, no sentido de educar conjugalmente, mas também curativas, para saber lidar com padrões relacionais e crenças subconscientes e respectivas resistências, de forma a promover transformações no sentido da mudança. Concordas com a necessidade de integrar e cruzar intervenções preventivas e educacionais versus terapêuticas e curativas, e que as escolas oferecem alguma dessas intervenções, mas não ambas? As escolas eventualmente são mais psicoeducacionais ou mais curativas, mas integram-nas. Sim. Acho que estão um bocadinho dicotomizadas, não é? Mas eu acho que as duas vertentes são importantes e são fácil, penso eu, não é? São facilmente integráveis. O ser, por exemplo, o lado mais educacional ou psicoeducacional, eu faço muito frequentemente, por exemplo, com a intenção precisamente de despatologizar ou de normalizar, não é? Portanto, isso é perfeitamente integrável. Depois, como há pouco eu dizia, utilizar determinados instrumentos ou materiais que podem ser, enfim, podem ter sido construídos, portanto, com uma intenção mais educativa, mas que podem ser facilmente transformados em prescrição mais terapêutica, às vezes quase em provocação, não é? Ou em desafio, tanto para o casal ou para a família. Naturalmente, sem nunca deixar de ter em conta que o central, não é, será mais o lado mais terapêutico no sentido curativo. Da transformação, não é? Sim, da mudança, não é? E mais uma vez as terapias narrativas permitem muito bem esta dança, não é? Portanto, entre o educacional e o lado mais transformativo. Muito bem. Olha, talvez uma última questão, não sei se é difícil, se é fácil.
pode ser terapeuta... Desculpa, posso só, em relação à questão ainda esta questão, em relação às narrativas e à intervenção pela narrativa, isto também se prende há bocadinho com a questão das emoções, não é? É muito, as narrativas que também podem ser situadas diferentemente em termos temporais, não é? Não são só verbais, não é? Portanto, e muitas vezes o trabalho pelas emoções faz-se muito mais facilmente, entre aspas, pelas narrativas não verbais, não é? Com as esculturas, com as coreografias, portanto, com todo um jogo do não verbal, que com determinadas pessoas até é mais fácil, né? Se tivermos crianças ou se tivermos homens, né? Também que são menos verbais. Portanto, o jogo pela imagem, o jogo pelo próprio jogo, pela construção de máscaras. O melhor veículo das emoções. Sim. Não é? Muito bem. Então, e finalmente esta questão. Pode ser terapeuta ou conselheiro conjugal sem nunca ter estado numa relação conjugal? Olha, eu acho que sim, porque senão, quer dizer, também depois não se podia, se isso fosse um limite, também não se podia ser terapeuta, ainda que conjugal, numa situação de infidelidade, se não se tivesse vivido uma situação de infidelidade, exemplo, ou se não se tivesse filhos, não se podia ter. Experimentar tudo. Não é? Portanto, é evidente que pode ser mais fácil, ou até às vezes mais difícil, o ter passado por uma determinada experiência. Isso também depois depende da forma como a pessoa vive a experiência, não é? Eu estava-me a lembrar concretamente nos casos de morte, não é? De lidar com a morte, enfim, ter uma família em que morreu um filho, em que morreu uma mãe, se a pessoa não vivenciou a morte, não é por isso que não consegue intervir. Se tiver vivenciado uma morte, depende da forma como a vivenciou. Mas pode ser até mais rico. Portanto, não te parece um limite. Não. Muito bem. Isabel, foi fantástico. Obrigadíssimo. Obrigada. Até à próxima, não é? Obrigada.